Eu acho importante lembrar que as ocupações estavam no meio desse processo de sucateamento, né? Então, de implementação de pautas neoliberais. Então, a época das ocupações em Realengo foi aquela época da PEC do teto, né? A reforma do ensino médio, também as agressões ao tipo de educação que a gente quer, querendo implementar uma educação que tire o pensamento crítico. Escola sem partido, que você já tinha falado, né, também. Escola sem partido, né? Mas escola sem partido não estava avançando muito, né? Estava ainda nas instâncias, mas a reforma do ensino médio está aí, né? E a PEC do teto passou também, né? Virou emenda constitucional. Então, lembrar que é nesse contexto de retiradas de direitos, né, da implementação da política neoliberal que se acirrou, né, não que não viesse antes de alguma forma, mas se acirrou com o governo Temer, que foi onde se deu a ocupação. Eu acho importante a gente, pelo menos, ressaltar uma coisa que é um incômodo social muito grande, que é o tema da corrupção, né? Que foi o que gerou grandes mobilizações e afetos e aversões, né? Eu queria pegar o Gessé de Souza para falar sobre isso, que eu acho que as pessoas que entram nos movimentos estudantis têm um pouco mais desenvolvem um pouco mais essa perspectiva, né? Que, na verdade, como a gente está falando de um sistema, a gente falou disso mais para trás, e esse sistema tem as instituições que fazem parte desse sistema, o sistema político também é um sistema do sistema capitalista, né? Gessé de Souza vai dizer, é uma troca entre os donos do poder e seus representantes. Então, a gente tem uma parcela de jogo aí, porque é a gente que elege, né? Mas, na verdade, quem banca a eleição são outros e tal. Mas só para mostrar que é uma relação muito pior ficar direto, né, com quem quer tirar nossos direitos do que com os intermediários nesse modelo, né, dentro desse sistema. Isso para dizer que a gente fez uma escolha que resultou em mais retiradas de direitos. Então, numa aversão completa, lembrando que a corrupção é uma pauta que... A corrupção é uma realidade do sistema, né? Então, você vê, mudou o governo, continua a corrupção, e vai mudar de novo, vai continuar. E vai se falar mais ou menos nisso, dependendo, não quero. Né? Se esse governo me serve enquanto me servir, enquanto eu estiver ganhando com ele, eu deixo. Na hora que eu não gostar, eu tiro e aciono a corrupção. Então, o Gessé de Souza vai falar, os verdadeiros corruptos, né, são esses de cima que implementam as leis, que expropriam cada vez mais a população, né. Então, acho bom a gente tocar nesse assunto, porque a gente acaba indo pelas paixões e não enxergando a maneira como o sistema funciona, né? Um sistema violento gera violência, um sistema corrupto gerado na expropriação, ele é esse sistema, né? Não vai funcionar de outra forma. Não adianta querer botar alguém e achar que o sistema vai mudar por conta disso, é desilusão na certa, é isso que a gente está vivendo, né? Então, a ocupação, eu acho que tem essas questões importantes em relação aos corpos, né? Acho que a gente falou um pouquinho de gerar os novos afetos. Outras formas de perceber a sociabilidade, outras formas de interagir com o conhecimento, né? Então, as pessoas chamavam os profissionais, né, para falar sobre o que elas queriam e debater a partir daí, né? Então, um crescimento muito potente. A Gabriele Falzoni vai defender o TCC dela agora no dia 2, falando das ocupações, né? E ela fez um enorme levantamento... prazer de estar na banca. A Adriana está orientando com Michele, guiou. Eu estou na banca, ansiosa por esse momento. Então, ela leu vários documentos sobre essas ocupações e não existiu uma onde esses afetos não tivessem circulado, onde as questões do sofrimento não tivessem em pauta,
onde os determinantes sociais de saúde, que é o tema da Gabriele, né, não tivessem sido tocados conscientemente, sabendo que são determinantes ou não sabendo, né, sabendo que se trata de saúde ou não sabendo. Então, essas experiências são transformadoras, né, e por isso é tão importante criar espaços, né, criar espaços que permitam, em todos os lugares, na escola inclusive, né, esses tipos de sociabilidade. Extravasar o enquadramento, né? Gerar múltiplos corpos no mesmo lugar para esses corpos se verem numa outra perspectiva, né? Terem outras narrativas que não a narrativa dominante, né? Então, vão gerando esses movimentos. Que queria ver a defesa. Vou te mandar o link do Meet. Vai ser virtual, né? Mas tem plateia, tem que ter plateia. Desculpa, então, Adri. só para a gente entrar um pouco na neurociência também, né? Tem um neurocientista que se chama Antônio Damasio, que ele vai falar que os afetos, a forma como a gente é afetado desde pequeno gera na gente marcadores somáticos, que são mudanças corporais que vão acontecer, né? São afetações que vão acontecer, toda vez que eu olhar um símbolo, uma coisa, um objeto, toda vez que eu for afetado, algo vai acontecer dentro de mim que tem relação com aquilo, né? Que vem nessa construção. Então, ele fala que vários dos marcadores somáticos são marcadores sociais, são construídos socialmente, né? Está super dentro disso que a gente está falando. Então, olha que coisa. Quando eu olho uma pessoa, né, ou um objeto, o que eu vou pensar a respeito daquilo, a princípio poderiam ser milhões de possibilidades, né? Só que não vem milhões de possibilidades à nossa consciência, vem algumas. Por que só vem algumas à consciência? Porque previamente, né, a níveis não conscientes, a gente vai eliminar algumas imagens. E só vai vir à consciência aquelas que dependem do jeito que eu fui afetado. Por isso, gerar novos circuitos de afeto, né, gerar novas percepções é tão importante, né? A Judith Butler, que trata da guerra, né, ela vai falar as poesias que escapam, né, os vídeos que escapam mostram o horror, e o horror pode gerar clamor por justiça social, né? Então, a gente precisa gerar novos marcadores, né? Então, até na nossa fisiologia, a sociedade entra, né? Na maneira que nosso corpo funciona, a sociedade entra. Né? Fica registrada na gente. É isso. Então, vamos passar para esse assunto que está dando pano para manga já, né? Falar um pouco sobre o corpo e esse momento de possibilidade de ensino remoto, né? A gente não pode deixar de falar, né, sobre isso, sobre a exclusão também em relação a esse momento atual, né? Onde a gente está na pandemia, né? Está se escolhendo quem vive e quem morre nesse cenário de pandemia. Então, em relação às instituições de ensino, as propostas de atividades pedagógicas não presenciais, eu quero descobrir até agora, né, quais são essas possibilidades, né, de atividades pedagógicas não presenciais ou atividades remotas, né, a quem a gente consegue atingir, né? Quando a gente não atinge 100% do nosso corpo discente, a gente vai escolher também quem deve continuar tendo acesso à educação e quem não deve continuar. Né? Ainda mais tratando agora de uma instituição pública, né? Com a responsabilidade que a gente tem dessa inclusão, a gente vai escolher quem vai continuar e quem não vai continuar tendo esse acesso, né? Então, a gente vem traçando algumas discussões em relação a essas possibilidades de ensino remoto, né? Enquanto a gente está planejando aos poucos, né, como vai ser esse movimento antes da gente conseguir voltar gradualmente presencial. A gente não tem a mínima segurança ainda para isso, né? Então, enquanto a gente não tiver,
né? A instituição está discutindo, né, um plano institucional, ou deveria estar, né, no Conselho Superior, em relação às ações contínuas de enfrentamento à pandemia, né? Então, a ideia era criação de comissões em cada campus, já foram criadas, para discutir e pensar essas possibilidades diante desse cenário adverso que a gente está vivendo, né? Então, com o objetivo de pensar na segurança para todos. Mas, enquanto isso não consegue retorno, né, com segurança, como que a gente fica nesse período, né? Como que a gente consegue contornar? Aí a gente vem com vários outros questionamentos. Por exemplo, os estudantes com mais idade, né, na educação remota, como é que a gente vai conseguir cuidar disso, né, frente às tecnologias? A gente vai conseguir fazer uma live dessa daqui, envolvendo, né, assim, essa condição síncrona. Já está uma dificuldade, né? Então, E assim, falha, né? Falha, né? A dificuldade da pessoa mexer com a tecnologia, né? E quem está fazendo e quem está recebendo essa tecnologia, né? Enfim, vamos tentar falar um pouco sobre isso, então, agora nesse momento. Eu separaria isso em duas partes, né? Uma que eu não vou ter resposta e a outra do que deveria ser, né? Então, eu vou partir de um ponto que a gente só tem essa questão porque a gente está inserido nesse sistema. Por que eu digo isso, né? Se a gente, o presidente, por exemplo, falando que a gente tem que escolher entre a vida e a economia, isso não é um dilema, né? A vida é mais importante, não tem nem dilema aí, né? A gente cria a economia, né, as ciências econômicas, coloca acima da gente e a gente que serve ela e não o contrário, é uma coisa que não faz muito sentido. A educação é a mesma coisa. Então, eu diria que, a princípio, não deveria existir dilema, né? A educação deveria atuar, sim, né? Mas servir as vidas. Então, que momento a gente está passando? É um momento de pandemia, né? A economia devia se voltar para as necessidades atuais das pessoas. Quais são? Né? O que a gente precisa de material, o que a gente precisa de relações, o que a gente precisa de serviços. E era isso que devia estar funcionando. A gente deveria ter reestruturado tudo para atuar nesse sentido que a gente precisa nesse momento, né? A gente deveria ser servido pela economia. Isso não acontece porque é impossível pensar nisso dentro desse sistema. A educação, eu diria que é a mesma coisa. Então, o que deveria ser educação nesse momento, né? A educação deveria ser elaborar o que está acontecendo, né? Junto com todo mundo. O que as pessoas estão passando, que sofrimentos são esses que estão acontecendo, né? Acolher essas pessoas. Quais são os conteúdos que precisam ser trabalhados nesse momento? Então, nesse momento, por exemplo, a parte, no geral, né, de literatura, artes, música, seria muito mais importante do que qualquer outra. Né? São coisas que fazem a gente elaborar. A gente que está no nosso canto isolado com o privilégio, né? Assim, quem é que está salvando a gente, né? Quais são as artes e a literatura e a música, né? As lives de Teresa Cristina. O que vem salvando a gente nesse momento, né? Pois é, né? A gente não devia estar pensando em outra coisa. A gente vê isso funcionando já na pesquisa e na extensão, mas na graduação a gente não consegue se descolar dessa conteudista, né? Na pesquisa e na extensão muita gente direcionou. A gente tem coisas ótimas, né? O Instituto produzindo álcool gel, produzindo máscara, a COP produzindo respiradores, Fiocruz trabalhando nesse tema em vários aspectos, né? Para ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Ressalto a importância das instituições públicas nesse momento, que até outro dia atrás estava todo mundo dizendo que não prestava para nada, né? É justamente essa instituição que nesse momento está voltada para o que é para estar voltada, né? E eu acredito que a educação também deveria estar assim. Não deveria ser um dilema. A gente não deveria estar pensando em conteúdo, mas a gente vive num sistema capitalista e aí a gente tem esse dilema que é o que a gente faz nesse momento que as pessoas precisam se formar, né? O prazo para formar não pode se atrasar, né? Então, dentro
dentro desse sistema a gente tem esses outros problemas, que aí a gente precisa pensar. Eu não sou capaz de pensar isso sozinha, né? Porque é isso, por um lado precisa, para responder a esse sistema, por outro lado a gente tem questões de inúmeras ordens, né? Que são questões do acesso, você colocou as pessoas com mais idade, a dificuldade que elas já têm no dia a dia da gente de lidar com a tecnologia, imagina agora sozinhas, né? Lá elas buscam ajuda, buscam meios sozinhas, então, né? Como as E a pessoas tendo... dificuldade que a gente tem de perceber esse diagnóstico também do nosso corpo discente, né? A gente não conseguiu a totalidade dos alunos respondendo, né? Porque foi um Sim. formulário online. Então, assim, eles não estão tendo esse acesso na totalidade, né? Então, o que a gente faz? Que outra estratégia a gente vai conseguir para alcançar todos eles? Não, imagina adoecer nesse momento, né? Você adoece o Pois quê? é, Perde se 2 eles estão meses, bem, eles estão bem ou não estão, né? a família adoece, você fica entre ter que assistir aula e cuidar da família. Gente, são coisas inacreditáveis a gente ter que estar pensando nisso, né? Então, eu diria que eu sou incapaz de dar uma resposta. Eu acho que isso, de fato, dentro desse sistema é um dilema, dentro do sistema. Não era para ser, mas é. E precisa de muitas cabeças para pensar isso e chegar na solução menos danosa possível. E aí eu acho que a participação dos estudantes também é muito, muito importante, é fundamental para a gente ter a melhor solução possível dentro desse quadro. Eu não arriscaria um palpite, sabe? Eu ia querer muito mais ouvir do que falar em relação a isso. Com certeza, Adria. Eu queria ver se o pessoal tem mais alguma pergunta aqui. Não sei se está todo mundo vendo direitinho aqui no Instagram e no YouTube. E queria agradecer muito assim, você em relação ao debate que a gente conseguiu traçar, né? Precisava de mais tempo, né, para conseguir falar de muito mais do que a gente precisava, né, para estar aqui, né? Então, acho que a gente pode encaminhar para a gente traçar assim, um fechamento, se você quiser, né, fazer uma fala assim, final para a gente fechar. E vou avisar o Dani para poder a gente, assim que você, né, finalizar, a gente poder fazer o sorteio. Eu vou entrar com ele aqui para a gente fazer o sorteio no final. Mas já agradeço muito você, assim, agradeço aos colegas que estão aqui assistindo, aos estudantes que estão ouvindo a gente agora, né? A gente está tentando se afinizar com esse novo ambiente, né? Se aproximar de alguma forma, né? Enquanto a gente está nesse cenário. Pedir para vocês continuarem acompanhando a gente nesses canais, né? Para poder ficar atento às novidades que possam surgir por aqui. Parabenizar as ligas acadêmicas que têm, né, desempenhado um trabalho bem interessante durante esse momento, né? Assim, tem proporcionado assim, seminários, eventos e conteúdos também assim, que eles se interessam, né? Ditando o que eles querem falar sobre isso. Né? Os estudantes também ditando nesse momento o que interessa mais a eles, né? Falar também que amanhã a gente tem uma live que vai ser conduzida pela Anne, da coordenação do curso de farmácia, que faz parte desse acolhimento e dessa aproximação com os estudantes. Vai ser também por esse canal do YouTube, e eu acho que no Facebook, não tenho certeza, mas vai ser amanhã às 7 horas. Então, vou passar para a Adri fechar, né, o que você quiser, né, concluir em relação ao que você trouxe hoje para a gente, agradecendo muitíssimo. E, em seguida, eu chamo o Dani para a gente fazer o sorteio, tá bom? Obrigada, Adri. Obrigada, Jana. Eu queria fechar falando das perspectivas, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento terrível, que também é um momento que serve para a gente pensar, e eu acredito que tantas contradições foram expostas que a gente pode começar a ser afetado e pensar em possibilidades diferentes de circuitos de relações diferentes, né? Então, pensaria primeiro na questão da doença em si, né? O quanto que esse modelo da gente de consumir cada vez mais, de desmatar cada vez mais, traz essas doenças da gente, né? O quanto que a gente está
bebendo água contaminada, né? A gente passou aqui no Rio por um processo terrível, né? O quanto que a gente está comendo veneno, as doenças, cânceres, doenças pulmonares. Então, essas coisas não são separadas do modelo de sociedade que a gente tem, elas são interligadas, fazem parte desse modelo. A economia serve à vida, né? A grande questão é essa, é isso? Não, é o contrário, serve a algumas vidas, serve a 1%, não serve a todas, né? Observa nesse momento como o preço dos medicamentos dispararam, para a gente falar da farmácia, né? O que está nos noticiários é isso, as pessoas querem comprar medicamentos, os preços estão disparados e é isso que a gente quer para o nosso mundo, né? Serviços essenciais, então a gente, né, profissionais de saúde, não recebendo, a vida também não tem importância, olha isso, quem está salvando vidas está com salário atrasado nesse programa Brasil Conta Comigo, né, que chamou pessoas que não são formadas ainda para arriscarem suas vidas e não tem nenhuma segurança trabalhista porque não são profissionais, então olha a situação, né, não tem EPI, né, é isso mesmo, as vidas não valem nada, né? Ou que vidas valem, quando a gente pensa que tem um cara que estava no jatinho, no meio do mar, no iate, e o médico ia até ele estava isolado do mundo, o outro que ficou doente, saiu de avião para o melhor hospital do Brasil, né? Então, pensar nisso, o que está sendo posto em jogo agora, né? Mais destruição, né? Passar a boiada. Então vamos aproveitar que está todo mundo morrendo e não está vendo o que a gente está fazendo, vamos passar a boiada, né? Que foi o que o nosso ministro Salles falou. A água, Coca-Cola acabando com as nascentes em Minas Gerais, é isso? Né? A essência da vida sendo privatizada agora, né, abrindo essa brecha. Tem gente que vai dizer, não é privatização ainda, abrindo essa brecha, né, andando nesse caminho. Lembrando que a água ela chegou a ser privatizada na Bolívia, né? Na Bolívia teve uma grande revolta a partir daí, as pessoas não podiam pegar a água da chuva, porque era ilegal. As pessoas iam presas por pegar a água da chuva. Tem um documentário canadense que fala sobre isso, The Corporation. Né? Então, vale a pena a gente resgatar isso para pensar que mundo que a gente quer, né? Um mundo que a lógica é o crescimento econômico. O crescimento econômico acontece como? Ou você desgasta mais a natureza, né, para produzir mais, para vender mais, ou você expropria mais as pessoas. E a gente está caminhando nesses dois sentidos, né? Até quando, sabe? O sofrimento e o adoecimento dessa fase que a gente está, que é essa fase de expropriação de tudo, né? De ausência, de vulnerabilidade total, né? Excesso de trabalho, excesso de consumo, excesso de expropriação mesmo, né? Ausência de proteção à vida. Então, eu queria que a gente pensasse nisso, né? Em como superar os problemas gerados por esse sistema, como superar esse sistema e como viver, né? Em novas bases, com novos circuitos de afetos, como fala o Vladimir Safatli, né? Novas lógicas. Então, da gente da saúde e da educação, coragem, né? Luta, resistência, né? E vamos tentar construir isso junto. Agradeço Suzana e Janaína e Raquel o convite, né? E estamos juntos, gente. É isso. Obrigada, viu? Obrigada, Adorei esse Adri. momento. Também adorei. Aqui a gente não vem trazer resposta, né? A gente vem trazer questionamento, né? A gente vem trazer só mais questionamento para a gente refletir, né? Eu acho que foram muito importantes as colocações que foram feitas aqui. Agradeço muitíssimo a todo mundo que continuou com a gente até agora. E me despeço da Adri e vou chamar o Dani para a gente fazer o sorteio, tá bom? Ok. Obrigada, Obrigada, Adri. gente. Um beijo. Eu saio. Isso.
Eu vou chamar o Dani aqui agora. Chamar o Dani para poder ele chamar o Ok. Dani para poder ele me ajudar aqui com o sorteio, tá? Enquanto a gente estava aqui na live, a gente estava com um link disponível. Então, vocês podem preencher. Enquanto a gente se organiza aqui, vocês podem continuar acessando o link que está na descrição do YouTube e também está na bio do Farmácia Clínica, tá? E aí o Dani vai disparar aqui o sorteio. Deixa eu só me organizar aqui rapidinho. Vocês estão ouvindo direitinho? Ver o Dani aqui. Deixa eu só organizar uma coisa aqui rapidinho. Dani? Oi, Jana, tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos lá, Já então? Tá tudo... Vamos. Vamos lá? Ó, A gente tem 9 respostas aqui no 9 formulário. respostas. Pessoal, pouco, né? O pessoal colaborou, participou pouco, né? Mas vamos lá. O Dani vai mostrar. Você tem que compartilhar a tua tela, Dani, aqui no Sim, YouTube. Isso. Deixa eu colocar aqui. Foi. Tá aparecendo aí? Tá, Deixa eu bota a colocar tela aqui do sorteio, Isso. Isso. Então, eu Então, o tô Dani sorteando. vai botar e vai depois mostrar pra gente qual foi o nome, tá? Por ordem de inscrição no sorteio, tá? E aí eu vou Aqui, Jana. verificar se o pessoal está seguindo aqui Farmácia Clínica, Humanidade Ser Real e se está aqui no YouTube. Uhum. Então, das 9 inscrições aqui, a gente tem todo mundo correspondendo aqui na planilha do Excel. Aí eu tenho que sortear um número entre o número 2 e o 10, porque a primeira linha aqui, ela Foi o só. Não é bem o teste, né? Mas, tipo, a primeira linha aqui é só a descrição das perguntas. Aí tem aqui o nome completo, carimbo todo. E aí eu vou sortear os números aqui entre o 3, porque a primeira resposta realmente é o teste. Entre 3 e 10. Então a gente tem 7 pessoas aqui concorrendo. Vou sortear aqui agora o primeiro kit. O número saiu aqui foi o 7. Quem é o E 7? é a Bianca do Nascimento Rossato. Então, Bianca. Peraí. Bianca do Nascimento. No Instagram qual é o nome dela no Instagram? Tá aqui, ó. Bia Rosato. Com 2 S's. Bia Rossato, tá aqui, ó. Pessoal. Eita, que eu não sou blogueira nesse negócio. Bia Rossato tá aqui. Deixa eu mostrar o pessoal aqui também no. Não sei se vai dar para ver, mas Bia Rossato está aqui, seguindo no Farmácia Clínica e no Humanidades. Ui, meu Deus, o que é isso? Humanidades. Então, gente, aproveitar para divulgar aqui essas páginas, né? Para vocês. Bia Rossato também, ó, no Humanidades. E o Dani vai checar se ela tá seguindo no YouTube. Então, Ok? eu tava procurando aqui e tô procurando por Bia Rossato. Achei Bia.
disse como é que era. O Bia Gonçalves, se você estiver aqui, comenta aqui no... Tá com sorte, ganhou no webinar, sortuda. Quem é? Cadê ela? Ela tá aí ao vivo? Ela tá no Instagram ou ela tá no YouTube? A Bia, Eu acho. então, encontrou, Dani? Tem que ver, Bia. Se Não. você estiver aqui assistindo agora, Bianca tá no contato. Se você estiver com a gente aqui agora, manda pra gente um print que você tá inscrita no canal do YouTube. Vê se, manda um print por direct, que aí a Raquel checa lá no canal, pode ser, amiga? No Farmácia Clínica. Só para poder estar aqui, Bianca. Bianca, o Dani não está conseguindo ver a tua inscrição no YouTube, porque o YouTube tem um lance de que quem se inscreveu de maneira privada, ele não mostra. Então, ele só mostra quem se inscreveu de maneira pública, entendeu? Então, a gente... Depois você manda pra gente no print no direct, pra gente só checar isso, tá? E aí a gente vai fazer o outro sorteio no próximo. Então, Bianca, checando isso, vai ser a revista, o copinho do Encontro de Farmácia Clínica e o primeiro volume do Era Uma Vez. A gente vai estar fazendo, gente, um pré-lançamento a partir dessa semana. Essa é a segunda edição, é a reedição, a gente já lançou em 2014 esse volume 1 e a partir desse 2020 estamos lançando o volume 2 do Era Uma Vez, que vai fazer parte agora desse sorteio do segundo número, segundo sorteado, tá? O mesmo kit, só que com o volume 2. Lembrando que quem participou e ganhou o volume 1 ou o volume 2 vai ter um descontinho aí, olha, muito blogueiro, não sei fazer esse nome. Vai ter um desconto no outro volume, tá? Se quiser levar a coleção, os 2 volumes, a gente vai combinar, vocês entrem em contato com a gente para a gente combinar a entrega, tá? Então vamos sortear o segundo, ela disse que vai mandar lá no Insta. Raquel, dá uma olhada para mim, por favor. Vamos fazer então o segundo? Vamos colocar aqui. E aí colocar aqui tentar de novo. Mantém a Não mesma pode regra cair e o 7, né? isso. Só que se caiu 7, eu faço de novo, sorteio de novo. Isso. Número 5. 5. O Quem é? número 5. 5 é a Aline da Silva Cunha. Eu lembro que ela também estava lá no webinar, tentando. Gente, esse povo E atrás de um saiu. brinde, né? Aham. Aline no Instagram é Agora ela como? conseguiu. Como é que ela é no Instagram, o nome? É Aline Sereno? @Enila. É. Então, peraí, achei já. Ah, Enila Sereno, não tá seguindo Humanidades. Aline, poxa, não tá seguindo Humanidades, isso é real. Aqui, tá ou não tá? Tá, achei. Achei, é isso. Eline Sereno, não é isso? Elina Sereno, olha. Isso, Já ia, Enila. já ia sacanear a galera, viu? Então, ó, Humanidades. E agora, vamos ver. Farmácia Clínica. Meu Deus, entra os negócios aqui. Farmácia Clínica. E o Dani vai ver se Se ela tá inscrita aqui no YouTube. ela tá aqui, ó. Tá aqui no Farmácia Clínica. Então, o pessoal do YouTube não viu, né? Mas tá aqui, estava inscrita tanto no Farmácia Clínica. Eu não sei nem se tá vendo, gente. Não quer fazer isso não, tá? Confia aqui em mim. Tá no Farmácia Clínica e tá no Humanidade também. Bianca disse que enviou o print. Raquel, Bianca tá inscrita no Farmácia Clínica e ela tá inscrita no canal do YouTube? As duas estão? Eu tô procurando aqui ela. Achei Etila. Tô procurando aqui Aline. Meu coração parou e o meu, que eu não sei fazer isso, amigo. Então,
Um critério era seguir o Instagram. Gente, eu nunca mais faço sorteio na vida. Raquel, eu não faço mais live nem sorteio. E a próxima é você. Eu não tenho, A Bianca não tenho apareceu nem aqui, ó. Tá vendo a gente agora, hein? então. Manda o print também. Na verdade, a gente quer saber se vocês estão inscritos no canal do YouTube. Não acontece no Ser Real, entendeu? Porque a gente não consegue checar. Algumas inscrições não ficam públicas, entendeu? Mas aí vocês mandam um print pra gente no Instagram, no direct, mostrando que vocês fazem parte do canal, entendeu? Do YouTube. Ok? Ok, Dani? Muito obrigada. Tranquilo. Nada. Tá A bom? Bianca tá aqui, ela tá online agora, ela tá vendo a gente aqui. Bianca, por favor, manda Então, no Bianca, direct lá o print. isso. A Aline tá no YouTube também tá dizendo que vai mandar. Valeu, gente. Raquel, pelo amor de Deus. Gente, muito obrigada por terem ficado até agora. Obrigada, Dani. Dani, nossa aluna de iniciação Nada. científica. Não quis aparecer, mas fez parte aqui da tecnologia, né? Ah, eu não tô Muito arrumado pra fazer isso, não. obrigada. Beijo, Dani. Obrigada. Ai, gente. Acabou, hein, Raquel? Pra mim já deu. Daniel é fera no sorteio. Você acha que eu sou boba, Daniel? Fui lá buscar que já tá craque. Obrigada. Eu fico muito nervosa de estar aqui ao vivo com vocês, mas agradeço que vocês estejam até aqui, até esse momento comigo, tá bom? Um beijo grande, vai ficar salvo aqui no YouTube, vai ficar salvo também no Instagram, tá? Um beijo, beijo grande, beijo Débora, beijo Raquel, beijo todo mundo. Parabéns, meninas. Mandem, né, façam um contato com a gente aqui no direct pra gente entregar o prêmio para vocês, tá? E fiquem atentos às próximas novidades, tá bom? Um beijinho para vocês.